Olá! Reconhecer os principais fatores limitantes da produtividade é essencial para melhorarmos os rendimentos das nossas culturas. Meu nome é Rodrigo Veras da Costa, sou engenheiro agrônomo, doutor em fitopatologia, pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo. E nessa palestra falaremos exatamente sobre um dos grandes fatores limitantes da produtividade da cultura do milho safrinha no estado de Tocantins, que é a podridão de carvão ou podridão de macrofomina. Um resumo geral da palestra, faremos uma breve introdução e falaremos algumas características importantes da doença. Vamos apresentar os principais sintomas, que permite o reconhecimento da mesma no campo. Vamos abordar um trabalho de levantamento da incidência dessa doença aqui no estado. Já vimos percebendo a importância dessa doença, então resolvemos fazer essa caracterização da doença na região. Um outro trabalho onde foi quantificado as perdas causadas por essa doença aqui na cultura do milho safrinha. Como não poderíamos deixar de lado, vamos dar uma falada sobre a questão das estratégias de manejo dessa doença e, por fim, fazer as considerações finais. Bom, a podridão de carvão, ou podridão cinzenta, ou também podridão de macrofomina, é causada por um fungo habitante natural do solo, denominado Macrofomina phaseolina. Esse fungo ele apresenta uma ampla distribuição, ele está presente em diversas regiões produtoras de milho no Brasil e no mundo. Uma das características importantes é que ele infecta um número muito grande de espécies de plantas agronomicamente importantes. Podemos falar aí de soja, milho, sorgo, algodão, milheto. Então, ele ataca um grande número de espécies. Ele sobrevive no solo por vários anos, porque esse fungo produz ou forma estruturas de resistência, chamadas de microescleróides, que ficam no solo ou nos restos culturais e permite esse fungo sobreviver na ausência da planta hospedeira. Essa doença, embora aconteça em todas as regiões aí onde se cultiva grãos e outras culturas, ela é favorecida por condições quentes e secas, ao contrário da maioria das outras espécies de fungos que são causadores de doenças em plantas. Então, temperaturas acima de 30 graus e baixa umidade no solo, déficit hídrico, a gente pode aí citar aí os veranicos de janeiro para a cultura da soja, ou a ausência de chuva na fase pós-florescimento do milho safrinha, que é muito comum aqui na região. Então, são condições que favorecem sobremaneira a incidência e a severidade dessa doença. Então, com base nessas informações, é possível a gente entender com certa facilidade por que essa doença ela é importante aqui na nossa região, haja visto que as nossas condições predominantes são favoráveis ao desenvolvimento dessa doença. Bom, aqui é o ciclo de vida do fungo. Então, observem que ele sobrevive, como eu disse, no solo e nos restos culturais, através de micélios ou de microescleróides. Quando se implanta uma nova lavoura, essas estruturas do fungo, os microescleróides, em contato com as raízes e seus exudados, eles germinam, penetram e colonizam a raiz e os tecidos do colmo. Esse crescimento do fungo no interior da planta causa um entupimento dos feixes vasculares, o que impede a correta e adequada absorção de água e nutrientes pelas plantas. E isso leva então a um colapso na planta e a sua morte precoce, e com grandes consequências na produtividade. Essa planta morre e os seus restos culturais vão contribuir ali para o aumento do potencial de inóculo dessa doença, e esse ciclo se repete ao longo dos anos. Uma questão a ser relatada aqui e ressaltada é a questão da sucessão soja-milho-safrinha. Então, são duas culturas altamente suscetíveis a esse fungo. Então, você planta soja e há uma multiplicação da doença, você planta milho, então isso se multiplica mais. Aqui na foto a gente tem uma soja novinha ao lado de uma palhada de milho, então se essa palhada ela está contaminada, então essa soja aqui ela vai ser infectada precocemente,
e normalmente é assim que acontece, então isso também contribui para um aumento do potencial de inóculo desse fungo no solo e tornando o problema ainda maior nas nossas áreas. Bom, os principais sintomas, pessoal, eles aparecem, embora a infecção aconteça ainda nas fases iniciais do ciclo de vida das culturas, os sintomas normalmente aparecem na fase reprodutiva, né? E ele normalmente você observa então plantas secando, né, ou morrendo precocemente em reboleiras ou em grupos dentro da lavoura. É comum a gente observar a ocorrência de quebramentos e tombamentos. Quando você analisa a base do como você observa essa descoloração ou esse escurecimento aqui, que se dá devido à produção de centenas de milhares de microescleróides, né, do fungo. Aqui à esquerda um caule, né, aberto, né, longitudinalmente, onde você observa aqui esse escurecimento que acontece devido a inúmeros, ou como eu disse, né, centenas de milhares de microescleróides que são produzidos aqui dentro. Aqui mostrando, né, alguns colmos de milho apresentando maior ou menor grau, né, de macrofomina. Aqui um corte transversal, onde se observa aqui o colapso, né, do tecido vascular, né? Esses fios aqui são os feixes vasculares desintegrados. E todas essas pontuações escuras são as estruturas de resistência que o fungo causa, que ele forma, né, que são os microescleróides. Tá? Então imagina, em um único caule desse aqui, quantas dessas estruturas serão, né, depositadas no solo. O resultado disso, no geral, é que acontece então o colapso, a morte precoce e muitas vezes o tombamento, o quebramento das plantas, de grandes prejuízos aí na produtividade. Tendo acompanhado um pouco essa doença na região, nós resolvemos fazer um levantamento para determinar a incidência, né, da podridão de macrofomina no milho safrinha em Tocantins. Esse trabalho foi feito na safrinha de 2019, foram coletadas 42 amostras de fragmentos da base do colmo de plantas de milho, né, como mostrado aqui nessa foto de uma das amostras, né, coletamos aqui em média, né, os primeiros 3 entrenós da base do colmo. Essas amostras foram coletadas em diversas regiões produtoras aqui da nossa região e foram coletadas após a maturação fisiológica das plantas e antes da colheita. Tá? Então, a gente coletou em média aí 10 fragmentos de colmo em cada local, em sequência. Essas amostras foram levadas ao laboratório, né, e com o auxílio de uma lupa estereoscópica foi feito um exame visual dos sintomas e sinais do fungo. Quais são os sinais do fungo? São os microescleróides, né? Então a gente olhava e via a presença desses microescleróides e através desse exame nós calculamos 2 parâmetros. A incidência, né, que é a relação entre o número de fragmentos de colmos que estavam infectados e o número total de fragmentos de colmo na amostra. Isso foi expresso em porcentagem. E a severidade, que é o grau ou a intensidade da doença em cada um dos fragmentos de colmo. Para isso a gente aplicou uma nota de 1 a 6, onde 1 é a ausência da doença, como mostrado aqui nessa imagem, e o 6 é o entrenó completamente colonizado, infectado pelo fungo. Tá? Então calculamos esses 2 parâmetros aí. Apenas a título de esclarecimento, né, para melhorar o entendimento, esse aqui é uma das amostras que foi coletada no campo. Então, já observa nesse caso que nós temos 100% de incidência da doença, ou seja, todos os fragmentos de colmos dessa amostra apresentavam sintomas da doença em maior ou menor grau. E a outra análise é que foi feita aplicada as notas de severidade, que está relacionada com a intensidade da doença. Então, veja que nesse caso aqui foi aplicada uma nota 2, né, porque ele tem poucos sintomas, e nesse caso aqui foi aplicada uma nota 6, porque todo o entrenó está apresentando sintoma da doença. Então a gente avaliou quanto da doença tem e o grau de intensidade da doença. Bom, os resultados, né, nos mostram o seguinte: a incidência da doença nos fragmentos de colmo variou de 0 a 100%. Então tinha fragmentos de colmo que não apresentavam sintomas da doença, e teve amostras que não apresentaram sintomas da doença nos fragmentos de colmo, e
algumas amostras que em todos os fragmentos de como estavam infectados. No geral, em média, 88,1% dos fragmentos de como coletados apresentaram sintomas da podridão de macrofomina, que é um número extremamente alto, né? 81%, né? Quase 90% das amostras apresentavam sintomas do fungo, dos fragmentos de como, né, coletados. Então, alguns números para ilustrar, né? Em 57% das amostras, mais da metade dos fragmentos de como estavam infectados. Em 16,5% das amostras, todos os fragmentos de como nas amostras estavam com sintomas da doença, ou seja, 100% dos fragmentos estavam infectados. Esse, por exemplo, é o caso dessa amostra aqui, que eu estou apresentando aqui na imagem. E em 11% das amostras não foi detectada a presença do fungo. Tá? Com relação à severidade da doença, né, aqui a gente está falando da intensidade da doença em cada fragmento de como, também houve uma variação grande, né, de comos que não apresentavam sintomas da doença, né, e aqueles que apresentavam o sintoma. Então veja que a maioria dos fragmentos de como apresentavam sintomas da doença, e em 38%, né, desses fragmentos de como, a severidade da doença estava acima de 3, que é a nota mediana, né, da escala de avaliação. Então isso mostra que, além da gente ter uma incidência alta da doença, como eu mostrei, acima de 88% das amostras estavam contaminadas, também, além da gente ter uma incidência alta, a gente teve uma intensidade alta da doença em cada um dos fragmentos de como. E isso é um dado muito importante a ser considerado. Com relação à distribuição da doença, não foi verificado nenhuma tendência de concentração da doença em uma região, ou seja, a doença mostrou-se amplamente distribuída nas diferentes regiões onde foram realizadas as amostragens. Então, é uma doença que está presente em praticamente todas as nossas áreas de produção. O outro trabalho, pessoal, foi o de quantificação das perdas causadas pela podridão de macrofomina. Né? Nesse caso, nós utilizamos um método que a gente chama de método de plantas pareadas. Então, a gente escolheu pares de plantas onde uma delas estava infectada e a outra estava sadia. Por que a gente faz isso? Para evitar, na nossa análise, interferência de fatores externos. Se você pegar plantas muito distantes, você tem interferência de mancha de solo, de microclima e por aí vai. Então a gente pega plantas mais próximas possível, pares de plantas, né? E sendo que uma delas tem que estar doente e a outra tem que estar sadia. Então, com base nessas plantas lado a lado, a gente coleta então as espigas de cada uma e faz análise da redução, né, da produção de grãos nessas plantas. Nós trabalhamos com dois materiais, dois cultivares de milho, 30A37 em Paraíso e o DKB 290 em Porto Nacional. Então, o cálculo da perda, como eu já mencionei, é a diferença percentual entre o peso de grãos de plantas doentes e plantas sadias dispostas lado a lado aos pares. Aqui, para ilustrar, né, o que eu estou falando, então aqui é um par de planta, né, uma planta doente ao lado de uma planta ainda sadia. E aqui ilustrando, né, as espigas coletadas em plantas doentes e aqui espigas coletadas em plantas sadias. Se a gente observar apenas as espigas de plantas doentes, como essas aqui, muitas vezes a gente pode olhar para essas espigas e achar que elas estão boas, que estão, né, tamanho mediano, com boa granação. A gente consegue perceber a diferença e entender as perdas quando a gente compara em plantas que não estavam infectadas pelo fungo. Aí a gente consegue entender, até no visual, né, que houve uma perda aqui na produtividade. Bom, os resultados nos mostram o seguinte. Aqui a gente tem para Paraíso do Tocantins um gráfico onde tem a linha em azul. É o peso de grãos por espiga, né, em plantas sadias, e a linha vermelha é o peso de grãos por espiga nas plantas doentes.
Então vejam que em todos os casos, todos os pares, a doença reduziu o peso médio de grãos por espigas em todas as plantas infectadas, né? E essa redução variou em termos de peso de 40 a 60 gramas de peso de grãos por espiga. Em porcentagem, isso daria 22 a 41% de redução. Em média, em Paraíso, a redução do peso de grãos por espiga foi de 26,4%. Em Porto Nacional, a tendência foi semelhante, né? Aqui em azul, peso de grãos por espiga de plantas sadias, em vermelho, peso de grãos por espiga de plantas doentes, sempre o peso de grãos em plantas doentes significativamente inferior ao de plantas sadias. Essa variação foi de 27 a 70 gramas de peso de grãos por espiga, que deu de 15 a 47,5% de redução, na média 27% de redução no peso de grãos em Porto Nacional. A média geral do trabalho, né, nos mostra que a doença ela causou uma redução de 26,7% no peso médio de grãos por espiga em relação às plantas sadias. Se fizermos um cálculo rápido, considerando os dados desse trabalho, né, a incidência de 50,9%, o peso médio de grãos de plantas sadias e de plantas doentes, e uma população desejada de 65 mil plantas, se aplicarmos essa incidência aqui, né, para o número de plantas em relação ao total de plantas, a gente teria aqui então a produtividade na ausência da doença e na presença da doença. Aqui vale ressaltar que a gente está considerando apenas o fator limitante, como fator limitante é essa doença, e não todos os outros fatores que podem acontecer na lavoura, que muitas vezes não nos deixam atingir esses níveis de produtividade. Mas por diferença aqui, nós chegamos a uma perda aqui de quase 25 sacos por hectare, se 50% das plantas estiverem infectadas com essa doença. E isso não é tão difícil de acontecer em anos mais secos, que são favoráveis a essa doença, e trabalhando com materiais também mais suscetíveis. Isso mostra que é uma perda muito alta, muito significativa, que precisamos ficar atentos a evitar essas perdas. Bom, como estratégias de manejo, pessoal, a gente tem que falar um pouco sobre isso. Essa doença também traz algumas particularidades. Medidas de controle tradicionalmente recomendadas para as principais doenças, como rotação de cultura, resistência genética e controle químico, elas têm sido pouco efetivas para o manejo da macrofomina. Vamos analisar cada caso a caso. Veja então, a rotação de culturas. Qual é o problema de você usar? A questão é que a maioria das espécies agronomicamente importantes, elas são bastante suscetíveis à macrofomina. Então a soja é suscetível, o milho, o sorgo, o milheto, o girassol, o algodão. Então fica difícil você escolher espécies economicamente viáveis e não hospedeiras, né, desse fungo. Por isso a rotação ela é uma medida difícil de se utilizar. A resistência genética ela é a principal forma de manejo de qualquer doença. Mas no caso específico da macrofomina, o problema é que nós não temos materiais reconhecidamente resistentes a essa doença no mercado. Essa estratégia ela é a principal a ser buscada, porque ela é economicamente viável, ela é importante e ela vem de graça na semente. Então, ela tem que ser sempre buscada, mas hoje nós não temos ainda no mercado materiais resistentes. Nós temos na Embrapa um trabalho, inclusive de caracterização de cultivares de milho e de soja para essa doença, para a macrofomina, no intuito de determinarmos quais são os mais ou menos suscetíveis ou quais são os mais resistentes, né, para essa doença, para recomendarmos pelo menos aqueles materiais que não permitam tanto a multiplicação da doença na área e não sofram tanto as perdas que ela causa. O controle químico, pessoal, o problema é que a gente está falando de um fungo de solo. Então aqui eu estou me referindo às aplicações foliares, aéreas, né, de fungicida, e essas aplicações são pouco efetivas em alcançar
esse fungo que está localizado lá no interior do solo ou no interior do tecido da raiz e do colmo ou do caule, né? Então, o produto não chega com efetividade. Os nossos fungicidas, nós sabemos que eles não têm tanta mobilidade de translocar, né, tanto assim na planta, né? Então, é uma medida que não tem sido muito efetiva, né? Aqui vale ressaltar que o tratamento de sementes, sim, ele é efetivo nas fases iniciais, né? Para o manejo dessa doença, ele tem que ser utilizado, mas ele protege a plantinha, a plântula, durante uma fase inicial do seu ciclo, e depois a partir desse período ela torna-se vulnerável normalmente ao fungo que está presente ali no solo. Tá? Então essas medidas elas têm têm tido pouca efetividade. Por outro lado, nós temos trabalhado com algumas medidas potenciais para a redução da macrofomina. Então, a gente colocou aqui, quando a gente pensa na cobertura do solo, por que ela é importante? Porque a gente está falando de um fungo que ele é favorecido por condições de temperatura alta no solo e de estresse hídrico, ou seja, falta de umidade. Uma cobertura bem feita no solo ela vai nos dar exatamente o contrário, vai te reduzir a temperatura do solo e vai permitir uma maior retenção de água, que são fatores que desfavorecem a doença e favorecem a planta, né? A gente só precisa ter cuidado que tem que ser uma palhada feita com qualidade e tentando buscar sempre espécies não hospedeiras ou materiais não tão suscetíveis a essa doença. O controle biológico, pessoal, é uma medida que vem sendo considerada como de grande potencial para o manejo dessa doença. Nós temos aqui não só relatos da literatura, mas como alguns resultados preliminares que mostram que alguns micro-organismos como fungos e bactérias que são antagonistas à macrofomina têm um efeito muito pronunciado, inclusive a nível de campo, não só em laboratório e caso de vegetação, mas também já nos testes iniciais a campo. Tá? Então nós temos também um trabalho muito interessante aqui com alguns projetos recentemente aprovados nessa linha de identificar micro-organismos com grande potencial antagônico à macrofomina e esperamos contribuir em breve, né? Não só com os nossos projetos, mas também avaliando produtos já no mercado para recomendar alguns produtos para o controle de macrofomina. A adubação ela é importante, pessoal, porque esse fungo, ele além de ser um fungo muito agressivo, ele também é muito oportunista. Então, toda vez que uma planta se debilita, né, por uma questão nutricional, essa doença é favorecida. E além disso, né, é sabido, é reconhecido que dois elementos aí, como o potássio e o fósforo, estão muito relacionados com a possibilidade de supressão desse fungo também no solo. Então, trabalhar com essa questão nutricional, né, da adubação é muito importante. Então, todas essas medidas, a busca por fontes de resistência genética, o controle biológico, trabalhar um ambiente através da cobertura do solo e a nutrição, dentro de um sistema de manejo integrado, é muito importante para a gente conseguir um manejo adequado dessa doença. Como considerações finais desse trabalho, eu poderia dizer que foi detectada uma incidência considerada bastante alta, né, dessa doença no milho safrinha aqui na nossa região. E lembrando que o milho safrinha, o inóculo produzido no milho safrinha, ele vai ficar disponível ali e vai infectar a soja cultivada no verão e assim sucessivamente, então é importante. A perda detectada no presente trabalho é considerada bastante elevada, com grande potencial de prejuízo, né, nas lavouras, principalmente em anos mais quentes e quando as condições são mais favoráveis ao desenvolvimento da doença. Isso requer, por parte dos produtores, uma atenção em detectar essa doença nas suas áreas, né, nas suas lavouras, e por parte dos pesquisadores, professores, né, a busca, né, por medidas que permitam mitigar os danos que essa doença pode causar nas nossas culturas aqui na nossa região, nas nossas regiões produtoras do estado do Tocantins. Eu finalizo essa apresentação agradecendo o interesse de todos nesse tema.
convidando a todos para visitarem e assistirem às palestras dos outros colegas da Embrapa e também de outros colegas que estão apresentando palestras que também não sejam da Embrapa, mas que são temas relevantes e importantes, que eu convido vocês todos a assistirem e acompanharem. Segue meu contato aqui no e-mail rodrigo.veras@embrapa.br. Caso vocês tenham dúvidas, estamos à disposição para respondê-las. Tem também a opção de contato pelo saque da Embrapa e pelo telefone. Eu agradeço então ao interesse e fico à disposição para esses questionamentos. Muito obrigado. Embrapa e Agrotins. Há 20 anos desenvolvendo o agronegócio no Tocantins, no Mato Piba e no Cerrado Brasileiro.